Essas aqui são algumas fotos que provam que o Japão é simplesmente outro mundo. Alguns lugares têm uma luzinha de guarda-chuva que acende quando tá chovendo do lado de fora, pra você não ter a surpresa de descobrir que tá chovendo só a hora que você vê a chuva. Na Copa do Mundo de 2014, vários torcedores do Japão simplesmente levaram um monte de sacolinha plástica pro jogo e ficaram depois que o jogo acabou pra ajudar a limpar o estádio. Quase todo banheiro lá tem um assento especial pra você deixar bebês. E falando em bebês, essa aqui é a comida de hospital do Japão. Ou pelo menos essa aqui foram as comidas que foram servidas para uma mulher que entrou em trabalho de parto. Esse tipo de banheiro é relativamente comum, em que você pode simplesmente usar a água que você lavou a mão para sua próxima descarga. As tampas de bueiro do Japão, que lindas! Essa pessoa aqui encontrou essa carta na sua bicicleta. E a carta dizia: eu acidentalmente bati na sua bicicleta, quebrei o sino, eu sinto muito. Isso aqui são 1000 ienes pra pessoa consertar. Isso aqui é o quão suaves são os trem-bala no Japão. Literalmente, uma moeda não se mexe mesmo com a velocidade. Uma pessoa esqueceu uma sacola de compras na rua. Mais tarde, quando ela percebeu e foi procurar, uma pessoa pegou a sacola e deixou perto de uma árvore, sem roubar nada. Coisas do efeito Mandela que claramente mostram que a gente vive numa simulação. Muita gente na internet tá convencida de que existia um emoji de ladrão, que era assim, só que esse emoji nunca existiu. Gente, eu lembro desse emoji. O cara do Monopoly nunca teve um monóculo. A cauda do Pikachu não tinha uma parte preta. 2022 acabou de ficar mais louco. Na semana passada, na Turquia, uma garota tava brincando no seu quintal quando ela foi mordida por uma cobra. Só que aí ela resolveu se vingar da cobra. E o que ela fez? Mordeu a cobra de volta. Acreditem ou não, a menina tá ótima e a cobra morreu. Escolas do Reino Unido estão considerando abrir agora só 3 vezes na semana ao invés de 5, porque a energia elétrica tá muito cara. E só uma curiosidade, os Simpsons preveram que a energia ia subir exatamente 17%, que é o quanto a energia está subindo agora. Coincidência, né? Mas enfim. Mas falando em Simpsons, eles disseram que no futuro próximo eles vão explicar como eles sempre conseguem fazer essas previsões. Eu tô curiosa. Por fim, tem alguns rumores de que a NASA está tentando levar uma missão para o planeta Urano. Vamos ver o que vai sair daí, né? Acredite ou não, essas pessoas não são gêmeas. Elas, na verdade, não são nem parentes. A ciência diz que existem pelo menos 7 pessoas no mundo iguais a você que não são seus parentes. Isso se chama doppelganger. Hoje em dia existem, inclusive, muitos sites em que você pode colocar sua foto e descobrir quem é esse irmão gêmeo perdido. E muita gente acaba se encontrando com essas pessoas e o resultado, honestamente, é meio bizarro. Mas como que pode alguém ser tão parecido e não ter nenhum pouquinho de parentesco? Os cientistas resolveram testar para ver se eles realmente não eram parentes. Eles pegaram o DNA de 7 pares dessas pessoas idênticas, para ver o quão parecido esse DNA era e se essas pessoas realmente não eram parentes distantes. E o resultado foi meio insano. Além de tirar sangue, os testes começaram com essas fotos e esses modelos 3D. Isso durou por dias até que eles finalmente descobriram se essas pessoas eram parentes ou não. E por incrível que pareça, 6 desses pares realmente não tinham nenhum nível de parentesco. Mas o Robbie e o Colby, que são muito parecidos, eram primos extremamente distantes. E eles só descobriram isso porque eles fizeram esse teste. Só eu que agora fiquei morrendo de vontade de entrar nesses sites e descobrir quem é a minha doppelganger. Esse é o Noah, e ele diz que veio do ano 2030. Além das previsões que ele fez, ele passou várias vezes pelo detector de mentira. E nunca falhou. Ele diz que arriscou a vida, dizendo para as pessoas do presente o que vai acontecer no futuro. Só que ele disse que o Trump ia ser reeleito em 2020, lá em 2018. Mas ele também disse que até 2028 a gente vai pra Marte. Que a SpaceX vai ser a primeira empresa a ir pra Marte em 2022. Que em 2028 a gente vai ter evidências de aliens e que viagem no tempo vai ser acessível ao público. Ele também fala que a Google vai lançar chips pra colocar no corpo. Mas isso fica ainda mais bizarro quando ele conheceu ele mesmo do presente. Imagina se a punição por assassinato não fosse prisão perpétua ou execução, mas sim uma série de amputações. Willie Benham foi considerado culpado por fazer coisas horríveis com uma garotinha. Então um médico chega na cela dele e explica que o corpo dele vai ser amputado pouco a pouco. Começando com as mãos dele, depois os braços e depois pernas. Depois, isso aí que vocês estão pensando. Depois cortando o seu nariz, orelhas e língua. E quem decide quão longe essa cirurgia vai e quantas partes do corpo dele vão ser cortadas é a família da vítima. Como parte da sua punição, ele também precisa ir para escolas e dar palestras, falando para os estudantes que eles precisam seguir a lei ou eles vão acabar como ele. Esse curta-metragem se chama O Desaparecimento de Willie Benham. E aos poucos a gente consegue ver ele desaparecendo literalmente pedaço por pedaço. É bizarro também perceber que a família tá decidindo o quão longe isso vai e aos poucos a filha começa a não aparecer. E apenas o pai da vítima continua aparecendo e isso obviamente vai mudar a história. Isso com certeza vai mexer nas suas morais e fazer você questionar o que é certo e o que é errado. Esse curta tá disponível tanto na Netflix quanto no YouTube. Se você gosta desse tipo de vídeo de recomendação de filmes, não esquece de me seguir pra mais, porque eu tô sempre postando coisas legais por aqui. Designs mais geniais de todos os tempos. Essa loja aqui deixa você escolher se você quer ou não conversar com o vendedor enquanto você compra na loja, dependendo de qual cestinha você pegar pra comprar. Esse abacate que tem um adesivo que mostra quando ele tá bom pra comer. Essa cadeira que tem um lugar pra segurar a bolsa.
Claramente foi pensado por uma mulher. Essa embalagem de castanhas que tem um esquilo e as castanhas são a bochecha dele. Fofo. O teto desse dentista que tem um jogo de onde está o Wally, para que os pacientes crianças fiquem distraídos procurando o Wally enquanto o procedimento está sendo feito. Esse banco rotativo que permite que você sente num lugar seco mesmo em dias de chuva. Essa lixeira que permite que você vote usando os restos de cigarro. Com certeza incentiva as pessoas a não jogarem no chão. Essa loja de sapatos que tem um negócio para você testar o sapato em cada textura. Esse trem do Japão que tem assentos que permitem que você veja a vista. Esse marca-textos que é vazado e permite que você veja o que você tá grifando. Isso aqui é uma petição para todos os marca-textos serem assim. Esses balances que se transformam em energia para você carregar o celular numa estação de trem. Esses 3 países vão te pagar pra mudar pra lá. O primeiro lugar é Presiti, na Itália. Essa cidadezinha tá pagando até 150 mil reais pras pessoas se mudarem pra lá. E não tem nada de errado com o lugar, o problema é que a população de lá tá muito velha. E eles não trabalham mais, não pagam imposto, então eles precisam de pessoas jovens pra se mudar pra lá. O próximo lugar é Albinen, na Suíça. Essa cidade tá pagando cerca de 300 mil reais pras pessoas que têm uma família de 4 ou mais se mudarem pra lá. Porque a população da cidade tá caindo muito rápido e eles querem voltar a popular o lugar. E o último lugar é a ilha grega de Antikythera. Essa ilha só tem um total de 24 pessoas morando lá. E por isso eles estão pagando cerca de 3 mil reais por mês, casa, terra, pelos próximos 3 anos pra quem quiser morar ali. Lembrando que cada programa desses tem as próprias regras e requerimentos que eles pedem, mas pode ser uma boa se você tiver vontade de morar fora. Pessoas que mudaram a história sem querer. Em 1918, um soldado britânico chamado Henry estava lutando na França. E quando a batalha terminou, os britânicos ganharam. E todo mundo estava pronto pra ir pra casa. Só que nesse momento, o Henry viu um soldado alemão completamente machucado, que estava lutando pra não morrer. O Henry, que poderia muito bem acabar com a vida dele, resolveu ser humano e gentil. E deixou o homem ir embora sem machucar ele. Ele salvou a vida do cara. Desse cara aqui. Pessoas que destruíram a própria carreira ao vivo na TV. Em 2015, no The X Factor da Nova Zelândia, esse homem fez uma apresentação que o público amou. Porém, tinham 2 jurados que não gostaram nem um pouco do artista e fizeram comentários bem pesados sobre ele. Essa jurada estava convencida de que ele estava copiando o marido dela, só porque ele estava de gel no cabelo e terno. I am disgusted at how much you have copied my husband. From the hair to the suit, do you not have any value or respect for originality? E depois disso, o marido, que também era jurado, resolveu entrar na conversa. Ele comparou o artista ao Norman Bates, que é o assassino de Psicose, falando que ele poderia roubar o rosto de alguém e matar as pessoas que estavam na plateia. Tudo isso só porque o cara achou que ele tinha copiado o estilo dele. It's like Norman Bates dressing up in his mother's clothing. It's just a little bit creepy and I feel like you're gonna stitch someone's skin to your face and then kill everybody in the audience. Isso foi extremamente mal recebido e a carreira dos dois foi por água abaixo depois disso. E eles obviamente também foram demitidos do programa de TV. Pessoas que são 1 em 1 milhão. Esse aqui é o Javier Botet. Aos 5 anos ele foi diagnosticado com síndrome de Marfan. É uma condição que faz com que os ossos longos do corpo cresçam mais do que o esperado. Isso fez com que ele crescesse até os 2 metros de altura, pesando apenas 56 quilos. Apesar de ser uma síndrome comum, afeta 1 a cada 5 mil pessoas, essa não é a parte mais incrível dele. E sim como isso afetou a carreira dele. Ele sempre sonhou em ser ator. E ele conquistou seu lugar na atuação, interpretando criaturas. Ele já atuou em muitos filmes de terror famosos, como Slender, em que ele é o Slender, Annabelle e Tia Coisa, Invocação do Mal. Esse aqui é o Neil Harbisson, e ele é o que a gente poderia chamar de o ciborgue da vida real. Ele tem acromatopsia, que é basicamente o daltonismo, em que a pessoa vê só em preto e branco. Ele viveu assim por 20 anos, até que em 2004, ele achou um dispositivo que foi implantado no seu crânio e testa, que vibra e permite que ele escute as cores. Ele inclusive é artista visual hoje. Essa aqui é a Elisane Silva, e ela é a mulher mais alta do Brasil. Aos 10 anos de idade, ela já tinha 1,75 de altura, mais alta que seu pai e mãe. Isso foi causado por um tumor na glândula pituitária, e ela parou de crescer tanto quando ele foi retirado. Hoje ela tem 2,6 metros. Existe um alarme que te acorda jogando 3 peças de quebra-cabeça no ar. E ele só para de tocar quando você acha as 3 peças no meio do seu quarto e encaixa elas no lugar certo. Também existe um alarme que sai correndo se você não sair da cama. Quando ele tocar, você pode colocar soneca uma vez. Mas se da próxima vez que ele tocar você não acordar, ele vai sair rolando na sua cabeceira e vai começar a bater em todas as coisas que estão no seu quarto, até achar um canto pra se esconder. E ele só para de tocar a hora que você levanta da cama e desliga ele. E todos os dias ele acha um lugar novo pra se esconder. Esse alarme é um sargento que te xinga de todas as coisas possíveis até você acordar. Já esse aqui tem um forno embutido e te acorda todos os dias com bacon de manhã. Esse aqui só desliga se você esmurrar ele a hora que tocar. Esse outro começa a voar a partir do momento em que ele toca a primeira vez. E o único jeito de fazer ele parar de tocar é se você pegar ele no ar e colocar ele na base. Já esse aqui vem com uma arma laser e o único jeito de fazer ele parar de tocar é acertar bem no centro desse alvo com uma arma laser. Acho que o meu ia tocar pra sempre, porque mesmo acordada minha mira é uma... E esse aqui é feito pra só desligar quando você jogar ele na parede.
Essa garota passou 3 semanas colando pedrinhas na BMW dela. Ela colou milhares de cristais Swarovski, que são muito caros na BMW dela, que obviamente também é muito caro, e postou um vídeo que viralizou nas redes sociais do resultado final. Esse vídeo pegou 16 milhões de visualizações. Ela colocou mais de 2 milhões de pedras no carro dela. E fazendo uma conta rápido, esse anúncio aqui de 8 mil pedras custa $12. O que significa que ela gastou aproximadamente $3 mil em pedrinhas, que dá 15 mil reais. Mais o valor da mão de obra e o valor da BMW. Além do dinheiro que ela ganhou monetizando o vídeo que viralizou nas redes sociais, ela criou um negócio que se especializou em colocar cristais em carros. E a pergunta que fica é, será que pode dirigir com isso? E onde eu compro uma? Eu quero muito uma pra eu comprar. Hacks do corpo humano que todo mundo deveria saber. Se você precisa de um jeito muito efetivo para estudar para uma prova, masque chiclete enquanto estuda. E quando você for fazer a prova, masque o mesmo sabor de chiclete. Isso vai te ajudar a lembrar o que você estudou. Acho que todo mundo concorda que fazer xixi no banho é bem nojento, mas você sabia que isso pode ajudar a retirar qualquer fungo que esteja no seu pé? Se você menstrua e como eu tem muita cólica, existe uma coisa que pode ajudar e não é remédio. Fazer uma massagem nessa parte da sua orelha, nas 2 orelhas, por mais ou menos 1 minuto pode ajudar com essa dor. A maneira como você se vê no espelho não é como as pessoas te veem de verdade. Se você quer ver como as pessoas te veem de verdade, é melhor que você tire uma selfie e inverta a foto, porque os espelhos são invertidos. Se você estiver triste, coloque um lápis assim na sua boca e segure, porque isso ativa esses músculos aqui e pode assim melhorar o seu humor. Se você quer saber mais hacks que vão melhorar a sua vida, e muito, como por exemplo como tirar mancha roxa e como ser mais criativo, a parte 2 já está postada no meu perfil da Halo. Me sigam por lá e vejam o vídeo porque a parte 2 tá incrível. Todo mundo deveria conhecer a parte 2. Se você precisa se livrar de uma